Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, vamos receber aí os nossos queridos irmãos que estão chegando. Muito bem, vários irmãos chegando, são bem-vindos, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Hoje nós estaremos conversando sobre o professor da escola dominical e a comunicação. É algo muito necessário e importante nós estarmos observando esses aspectos, de ser entendido, de saber como se comunicar. Um abraço aos nossos queridos irmãos, irmã Denise, muito bem, irmão João de Deus, a paz do Senhor, irmã Lucineide, que bom ter os queridos irmãos aqui conosco. Nós estamos aguardando o nosso convidado de hoje, que é o pastor Wendel Miranda, que estará conversando conosco. O pastor Wendel tem larga experiência, é comunicador de rádio, de televisão, é pedagogo e pastor, teólogo, vai conversar conosco sobre esse tema que é importante. Nós precisamos estar observando esses aspectos de como deve ser a nossa comunicação, como nós podemos nos comunicar melhor e como podemos alcançar o nosso público, o nosso aluno, através da nossa comunicação. Porque falar, tirando fora o mudo, todo mundo fala. Agora, ser entendido, conseguir transmitir aquilo que está falando, aí é outra conversa. É algo que é necessário e importante para o professor estar atento a essa realidade. Se você está falando e a outra pessoa não está entendendo, então está gastando saliva, jogando conversa fora, e eu tenho a impressão que às vezes é o que acontece em nossas salas de aula, que, como se diz no ditado popular, ouvido de mercador, né? Irmã Damares, bem-vinda, um abraço. Irmã Daniele também. Aquela história que se diz, entra no ouvido e sai no outro, mas não desce ao coração. E às vezes não desce ao coração exatamente porque não foi compreendido, não foi entendido, a comunicação não foi boa. Há muito ruído às vezes nessa comunicação. Boa tarde, irmã Daniele, paz do Senhor. Irmão Heriberto está chegando também. É muito bom ter os nossos queridos irmãos. Lembrando que amanhã nós temos ainda, essa semana, né, para fechar a semana, nós temos uma live aliás, amanhã, para fechar a semana não, amanhã nós temos a live com o pastor Marcos Tuller, que era a semana passada e ficou para essa semana, e nós temos o pastor José Gonçalves, comentarista da nossa EBD, que está conosco também no sábado. Na semana que vem, também, na terça-feira, teremos o pastor Kleber, na quarta, pastor Ciro Zibordi, na quinta, pastor Esdras Bento, e assim nós vamos continuar, muita coisa boa conosco. Muito bem, e a irmã Daniela está dizendo que vai poder assistir a live completa, Mamari também conosco, irmão Tiago, são bem-vindos. Não vi, vamos receber então o Wendel, que já está por aqui. Ele vai conversar conosco. Recebê-lo. Pastor Wendel Miranda. Olha nós aqui. Muito bem, que bom. Satisfação tê-lo aqui conosco. Agradeço a forma gentil como aceitou o nosso convite e temos alegria de recebê-lo aqui. Obrigado, querido Clauber, pastor e amigo. Deus te abençoe grandemente. Prazer estar com você compartilhando essa tarde. Às suas ordens.
Pastor Wendel é pastor, é teólogo, é pedagogo, é homem de comunicação, né, do rádio, da televisão, do jornal, da escrita, escritor, marido de Gemima, pai de Francisco, servo de Deus. O currículo Crente, é grande, né? Crente, graças a Deus. crente, Muito crente. bem. Maravilha. É a parte mais importante do currículo é essa, né? É essa, é a que vale. É verdade. Mas, pastor Wendel, alegria tê-lo conosco. E a nossa conversa hoje é o professor da escola dominical e a comunicação. Eu já adiantava aqui o assunto com os irmãos que estavam entrando, dizendo que nós, às vezes, temos a impressão que o professor fala e o aluno faz, como se diz no ditado popular, ouvido de mercador, né? Entra no ouvido, sai no outro, mas às vezes é porque ele não está compreendendo, ele não está entendendo. E o apóstolo Paulo faz uma sequência muito interessante lá em Romanos 10, o Wendel também é pós-graduado em missiologia e entende bem dessas questões também, e Paulo diz assim, ora, mas como é que o pessoal vai crer num Deus que eles não conhecem? E como é que eles vão... Ele diz assim, primeiro ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas como eles vão ouvir, como é que eles vão crer se a eles não for comunicado o Evangelho? E aí ele diz como eles vão ouvir, vão crer se não há quem pregue. Mas aí eu quero acrescentar uma pergunta ao questionamento do apóstolo Paulo, dizia assim, e como é que eles vão ouvir e crer se não entenderem o que é que nós estamos conversando, né? É uma boa pergunta. E aí vem essa questão exatamente da comunicação, a importância de falar e ser entendido. Porque eu dizia aqui no começo, tirando fora o mudo, falar todo mundo fala, né? Mas o mudo ainda assim consegue se comunicar através da Das sua Libras, é. fala, né? Da sua linguagem de sinais. Mas a grande questão é se comunicar bem, conseguir ser entendido e a importância disso, que eu acho que é exatamente isso que nos faz humanos, né? Porque os animais também emitem sons, mas o que o cachorro fala o gato não entende e assim por diante. E o ser humano tem a linguagem é capaz, acho que o homem mais poliglota do mundo, se eu não me engano, fala 80 idiomas, eu acho um exagero, mas assim, gente que fala muitos idiomas, você é um deles, fala português, francês, inglês, espanhol, mas assim, a comunicação é importante falar e ser entendido, não é isso? É um ponto importante, sim. Agradeço a você pela temática pertinente para todos nós. É importante porque o grande X é que nós nunca conseguimos comunicar com a integralidade. A comunicação ela se perde no seu processo de difusão. À medida que nós estamos nos esforçando para nos comunicar, imediatamente também estamos perdendo parte dessa comunicação. E por isso, Sim. isso se torna o grande desafio e, ao mesmo tempo, a sua importância. É importante aprender a se comunicar porque a gente se perde nisso. É importante a gente aprender a se comunicar para diminuir o percentual de perdas, de distorções, de ruídos que são gerados ao longo do processo da comunicação. E se você faz a comunicação da palavra de Deus, que é uma temática de mais alto nível, e é o que mais pode impactar a vida de uma pessoa, se ela não compreende, certamente ela está perdendo muito mais. Além do próprio processo, ela perde o próprio conhecimento da palavra de Deus. Tem É verdade. uma análise que se faz para poder ressaltar a importância da comunicação, que diz que entre você pensar e você pronunciar as palavras, você perdeu 10% da legitimidade. Ou seja, aquilo que você queria dizer, aquilo que você queria falar, ela se perdeu entre o processo de pensar e falar. Nem sempre a gente consegue traduzir integralmente o nosso sentimento, o nosso pensamento, aquilo que está dentro de nós para o outro. Então se perdeu Perfeito. 10% só nesse processo inicial. Então você imagina Dentro de quantas você, perdas dentro de você já se perdeu 10%, né? já se Imagina quando perdeu. sair. Aí vem mais, ainda a análise continua. Ainda tem mais um tantinho, tem mais um pedacinho. Entre
Ou seja, nessa equação entre você me ouvir e eu falar, você me ouvir, se perde 30% daquilo que você realmente está querendo dizer. Então, você faz uma Pois é. somatória básica aí, 40% se perdeu. De cada 40 já se 100 foi. palavras, já se foi. De cada 100 palavras que você disse, 40 delas não chegarão ao receptor, aquele outro que está lá, interagindo com você, interatuando no processo, não vai chegar como é. Não vai chegar da maneira como é. Por isso, existem uma série de ferramentas, de técnicas, de reforço, para poder auxiliar nesse processo de perda. Quantas das vezes a gente não chega para uma pessoa e diz assim, não, você me entendeu errado, não era isso que eu estava falando. Não, aí a pessoa te replica, a pessoa diz, não, mas você disse isso, 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 aquilo outro. Eu falei isso, mas quando eu falei isso, eu queria dizer isso aqui. E você me entendeu desse lado. Então, você vê que de fato, a necessidade e a importância da comunicação está presente em todas as construções de relacionamento que nós fazemos todos os dias. Ela é importante, sim. Perfeito. E o professor da escola dominical, né, o professor em geral, mas aqui especificamente falando do professor da escola dominical, ele ainda tem um desafio adicional. É que a escola dominical ela é organizada por faixas etárias. Então nós temos aí o professor que ensina desde o berçário até a classe da terceira idade, passando aí por todas as faixas do jardim da infância, adolescentes, juniores e jovens, adultos. Tem a classe que é de obreiros, tem a classe de casais, e aí cada público diferente vai exigir uma linguagem e uma comunicação específica. Sem dúvida alguma. Para cada segmento que você colocou, de faixa etária, de etapas, existe a forma mais efetiva de você alcançá-los. Você, por exemplo, tem a pedagogia, que ajuda a primeira e a segunda infância. Quem está dentro desse eixo, o tipo de comunicação, o tipo de processo, vai respeitando o tipo de compreensão que aquela criança, aquele pré-adolescente, ele vai tendo acerca do que é concreto, do que é abstrato, de todo esse processo de construção da própria comunicação. Já o adulto, já partindo daquela pessoa que já tem uma compreensão maior de mundo e consegue ler e interpretar o simbólico, o abstrato, de uma maneira mais profunda e consegue correlacionar com aquilo que é concreto, aquilo que é real, que ele pode palpar, que ele pode tocar, e não simplesmente aquilo que ele pode idealizar, aquilo que ele pode imaginar, aí o adulto ele é trabalhado pela andragogia. A andragogia é o processo de ensino dentro da esfera dos adultos. E a pedagogia é o da primeira e da segunda infância. E aí, cada um vai ter a sua demanda. E se você chega para a terceira idade, na terceira idade, a sensibilidade não é nem um processo em si de comunicação do que você diz, é mais uma questão de compreensão de algumas debilidades que são pertinentes à terceira idade, a questão da irritação, que a terceira idade se irrita com mais facilidade, a questão da repetição, o emocional mais frágil, né? O emocional mais frágil, a necessidade de você dar uma atenção um pouco maior e valorizar e reconhecer o que está sendo dito. Isso é muito mais presente na terceira idade e, de certa forma, se você observar, acaba que o início, a infância e a terceira idade, de alguma forma, se repetem algumas coisas que acontecem tanto na infância como na terceira idade. E por tudo isso, até tem esse pensamento lógico que tem que procurar se comunicar dentro do nível daquela faixa etária. É verdade, pastor. E eu penso que aí nesse caso, se eu estou comparando aí o infantil com a terceira idade, tem outro aspecto a considerar que é como essa pessoa enxerga a figura de autoridade, né? Porque a criança ela tem que ser incentivada a falar, a participar, porque às vezes até pode estar inibida dependendo de como ela enxerga
a figura do professor. E a gente tem que deixar bem à vontade. Enquanto que o adulto ou a terceira idade, às vezes pode ter até aquela compreensão assim, quem é esse menino para estar me falando dessas coisas, que eu tenho idade de ser avó dele. É Então, verdade. quer dizer, até como a figura de autoridade entra nessa comunicação, há uma percepção diferente disso aí também. Uma Mas dica boa falando agora para esse sobre... contexto, Bom, à uma vontade. dica boa para esse contexto da terceira idade é que quando nós ensinamos na escola dominical e você tem na sua classe pessoas mais maduras que você, pessoas mais idosas, pessoas de uma caminhada mais extensa do que você, uma boa dica é você buscar a fundamentação da autoridade na palavra de Deus. Porque a exposição da Escritura na autoridade da palavra, ela é superior a qualquer um de nós. Então, você Sim, pode ter a idade que você tiver e você pode chegar e dizer, não, olha, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Eu me lembro que eu ainda bem mais novo, né? Eu tenho 47 anos de idade, mas quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu evangelizava numa cidade próxima a Santa do Inharé, chamada São Bento do Trairi. E eu costumava sair para lá para evangelizar. sim, E conheço. nesse processo eu ia de bicicleta, era estrada carroçal, levava violão, fazia os cultos, e as pessoas foram aceitando Jesus. E muita gente da terceira idade começou a aceitar Jesus. A minha congregação, vamos dizer assim, era formada por muitos irmãos da terceira idade, e daqui a pouco começou a vir adultos, e daqui a pouco, por incrível que pareça, os jovens foram as terceiras, a terceira faixa a vir a participar dos cultos. Primeiro vieram os idosos, depois os adultos, depois vieram os jovens. E em vários momentos, Perfeito. quando era necessário dizer algo que era mais duro, mais contundente, mais confrontador, eu sempre apontava a autoridade das Escrituras. Porque eu, com 15 anos de idade, um menino velho. Então não tinham que estar dizendo para uma pessoa mais idosa, de certa forma, por causa essa mesma questão que você falou, da maneira como ele enxerga a figura de autoridade e a sua própria autoridade de experiência e tempo que ele tem. Então a autoridade das Escrituras é uma boa ferramenta, boa ferramenta não, boa abordagem para você fazer na hora que você percebe que a sua autoridade em classe está sendo questionada em virtude disso. Perfeito, muito bem, pastor. Pensando agora no processo da comunicação, que é importante a gente observar o que é que o meu aluno está compreendendo, como é que ele está vendo isso, e aí, para que eu possa falar dentro daquilo que ele está compreendendo, é preciso também saber ouvir, né? O apóstolo Tiago diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio a falar, tardio a irar-se. Quer dizer, Deus nos deu duas orelhas e uma boca, eu acho que é para Deve ter falar alguma menos e ouvir sugestão mais, aí, não é né? isso? Deve ter alguma Deve, sugestão. deve ter. E aí, como é que é o processo de ouvir para poder falar? Então, o ouvir é que o outro está precisando, do que o outro está interagindo com você nesse falar. Estamos com o acelerador ligado e freio de mão puxado e dando aquelas aceleradas para esperando o sinal vermelho se tornar verde para dar arrancada. Nós tropeçamos muito no processo de comunicação. Ao contrário do que se imagina, ouvir na comunicação é mais forte do que falar. Ouvir é mais primário do que falar. Antes de que você se expresse e se coloque diante do seu grupo, diante da sua classe, é bom você estar aberto para fazer a leitura deste grupo. E isso inclui, eu acho que foi o irmão João de Deus estava colocando aí no grupo, ele estava perguntando sobre a importância da expressão corporal, e aí isso inclui Isso, a expressão corporal. o meu ouvir, ele está envolvendo tanto as palavras que o outro diz, como a forma que o outro expressa essas palavras, como
eu vou fazer aqui a cara de tristeza, né? Então a pessoa está lá, hoje eu estou muito feliz, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Vocês realmente são muito especiais, vocês são demais. Estou muito animado hoje. Eu estou com uma É animação difícil de tão acreditar grande. numa conversa A, dessa, né? a comunicação, ela está mostrando para quem está te ouvindo. Por isso que o ouvir, voltamos ao ponto que você colocou, o ouvir ele tem uma preeminência muito grande, ele tem uma primazia muito grande, porque a pessoa está antenada, o receptor, ele está captando. Você tem um emissor, a pessoa que está falando, e tem um receptor que está lá, te captando daquilo que você está dizendo. Então, essa pessoa que está te captando, ela vai captar 55% do que você está dizendo, ela está captando pelas expressões e pela comunicação não verbal. Olha aí, de novo, outro percentual para você guardar. Sim, mais da metade, gente. Mais da metade. Isso. Eu peguei uma pesquisa agora, interessante, pastor Cláudio, eu peguei uma pesquisa agora que falava sobre tom de voz, dizendo o peso do tom da voz em uma comunicação é de 35%. E 7% é o conteúdo que você está dizendo. Olha aí, Sim. 7% é o conteúdo. Para você comunicar efetivamente, eu estou aqui dizendo para vocês, gente, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus é legal demais, Jesus vai te ajudar. Jesus é muito bom. E a minha maneira de comunicar isso não está transmitindo algo de relevante, algo de importante. Por quê? Eu estou com conteúdo 7% captado, mas a pessoa não está nem prestando atenção que eu estou dizendo que Jesus é bom, Jesus é importante. Ele está captando que eu estou meio aqui quase caindo. Uma falhazinha para. Não sei se os irmãos estão, mas houve uma falhazinha na comunicação, ficou em câmera lenta um pouco o que você disse, pastor Wendel. Mas é muito importante essa questão de ouvir. Agora sim, parece que chegou, ok? Eu não sei se o volume de lives que estão sendo feitas esses dias tem trazido algumas dificuldades também com relação a isso. Pastor Wendel parece que teve um probleminha com a comunicação, mas ele vai entrar novamente e nós vamos conectar novamente para a gente retomar a conversa. Ok, pastor Wendel. Pois é. Travou aí um pouquinho. Isso é a comunicação, esse volume gente. grande isso. E esse volume grande de lives sendo feitas, né? Os aplicativos estão entrando em parafuso com tudo isso também. É verdade. Mas, então, de fato, eu estava dizendo para vocês sobre a questão do ouvir. Do ouvir, isso. E de como 55% está associado à questão de perda, né? E o percentual do conteúdo é muito pequeno em relação à entonação de voz e essas coisas todas. Que são elementos que você percebe claramente, os 35% que eu estava lendo da pesquisa que dizia sobre a entonação de voz, e os 55%
dependem da questão da comunicação não verbal, que foi o que o irmão João de Deus tinha perguntado, né? Isso, Então, quando eu perfeito. falei da Se, comunicação não verbal, eu estava associando a questão da comunicação não verbal à percepção de ouvir. isso, É claro perfeito. que aí você vai dizer, não, Inclusive, mas não é só ouvir, é ver, porque é observar. Sim, mas eu estou aproveitando o fato de dizer que ouvir é estar atento à demanda do outro, a que o outro está isso, transmitindo, a que o outro está interagindo, aí por isso foi que eu ressaltei que se encaixa dentro dessa parte do ouvir. perfeito. Que, que o ouvir aí está, na verdade, no perceber, né? É só ouvir com os ouvidos, mas é ver e fazer a leitura visual de toda essa questão. Que há um termo interessante usado nessa questão, pastor Wendel, que se fala de escuta ativa, que é a escuta para compreender, para entender, que é a escuta para interagir. Porque às vezes a pessoa pode estar ouvindo, mas não escutando, né? Simplesmente percebendo que você está falando, Pastor mas Cláudio, armado do outro lado. tem uma frase sobre isso que eu achei muito interessante. Ela diz assim: ouvir não é esperar a sua vez de falar. Sim, é verdade. Então, Muito ouvir bom não isso, é muito bom. esperar a sua vez de falar. Isso não é ouvir. Você pode estar aqui esperando a sua vez de falar, mas você não está ouvindo nada do que está sendo dito. Aí entra a é muito, muito assertiva, que é a percepção, a leitura e percepção do ambiente, a leitura e a percepção do cenário que está diante de você. Eu cheguei numa sala de aula, eu tenho uma concorrência de uma classe a menos de 10 metros, eu tenho uma concorrência de uma rua que está passando carros ali, eu tenho uma concorrência do vento, eu tenho uma concorrência da falta de uma acomodação adequada, eu tenho várias concorrências que vão tirando de mim aquela Os escuta ativa. ruídos são muitos, né? Os ruídos são muitos, Os então ruídos são muitos. eu não estou muito ouvindo realmente, a pessoa não está muito ligada. Tanto que, às vezes, quantas vezes você não pega alguém fazendo um comentário na sala de aula que não tem nada a ver com o tema? Uma voada, É, dá uma viajada assim isso. interplanetária. Você vê assim, do nada É, você está lá como professor empolgado, dando a aula e pá, porque não sei o quê, ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 2, 3, pá, pá, pá. E aí, de repente, a pessoa levanta a mão, ou como você estabeleceu lá no grupo, ela vai e começa a interagir. Sim, eu queria entender por que é mesmo que o pecado se originou. Bom, você estava ouvindo o que eu estava falando? Você estava prestando atenção? é, Então, ouvir não é esperar a sua vez de falar. E nisso nós temos dificuldades. perfeito. Nós como seres humanos, temos muita É verdade. dificuldade em ouvir. E parece uma coisa tão boba, né? Tão simples. Parece que nós estamos Sim, fazendo aqui o feijão com sim. arroz da É, comunicação. Mas, por incrível que pareça, gente, é nisso daí que as pessoas mais se equivocam. Não são é verdade. na montagem de aula, de colocar um quadro, uma imagem para auxiliar na fixação. Não é esse o ponto principal de problemática diária em sala de aula. Não é. Esses elementos, quem pode utilizar das ferramentas de multimídia, quem pode utilizar das ferramentas de imagem, de um quadro, de um pincel, de alguma atividade, alguma dinâmica, ele vai agregando, ele vai somando, ele vai É verdade. surfando em uma onda, mas a onda já está lá, entendeu? A onda que É, nós estamos falando aqui, para você poder surfar nela, é aprender a ouvir. E se você não souber ouvir, você não tem a onda. Então, não adianta agora não saiu, não. Diz a palavra aí. malabarismo. Muito obrigado pela parte que me toca. Não adianta fazer sua pirotecnia. Não vai, não vai, porque você não está no basiquês, meu irmão. Você tem que Não está se aprender a comunicando, né? ouvir. Não está se comunicando. Um outro aspecto do ouvir, pastor Wendel, é que às vezes nós temos dificuldade também quando o aluno ele traz uma fala de crítica,
de reprovação ou de não concordância. E aí, bom, nós não queremos ganhar a briga, né? Nós queremos ganhar a aula, é o aluno ter a compreensão. Mas quando o aluno vem com uma fala que é de reprovação, que é de crítica, então às vezes nós temos dificuldade de separar o emocional do que é a comunicação, para saber continuar no diálogo, na comunicação, mas sem deixar que o emocional afete essa comunicação. Perfeito. Excelente exemplo. E nisso aí, meu irmão, nós estamos em areia movediça. Porque eu não quero ser o profeta do caos, não. Mas eles estão descontrolados. Eu vou explicar a minha frase. As pessoas estão num descontrole emocional muito grande, gente. Muito E grande. nisso, a interpretação de uma pergunta, ou de um desacordo, ou de uma visão diferente, né? Ela está muito sujeita a esse emocional abalado e descontrolado. E aí já é uma leitura um pouco mais ampla do que a classe, porque é uma situação extra-classe que vem para cima da classe, né? Então é uma situação que está fora do ambiente da classe, que acaba chegando e se manifestando por uma provocação que foi feita ali. E aí você tem que separar. Alexandre está colocando aí, quando o aluno mostra que sabe mais que o professor. Então, ou pelo menos que acha que sabe, né? Ou pelo menos acha que sabe, né? Eu me lembrei, ainda nessas minhas peripécias, quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu passei muitas emoções com meus 15 anos de idade. Eu cheguei em casa... Foi uma adolescência bem curtida, né? Foi bem empolgante. E eu cheguei eu fazia muito debate, entendeu? Na sala de aula. Eu era daquele que entrava no debate em sala de aula. Eu gostava do fight, entendeu? Eu queria ver o mar pegar fogo para comer peixe frito. Eu queria ver vamos lá, vamos discordar aqui de alguma coisa, eu trazia. E às vezes, pela própria imaturidade da idade, pela própria falta de gestão das próprias emoções, como adolescente, como jovem, às vezes tem esses arroubos mesmo. Às vezes o jovem adolescente chega querendo se firmar e se autoafirmar para cima do professor, para dizer, olha, eu sei mais que o professor, é uma vitória eu aparentar, sim, né, sim. Eu digo o aluno, né, qualquer pessoa, o indivíduo jovem, às vezes tem essa pegada. Mas eu passei pela emoção, vamos dizer assim, em sala de aula, e de confrontar o professor não sabia o que dizer, o professor não tinha a resposta, aí eu ficava olhando para os meus colegas, para a turma, né? Porque normalmente quem age acaba sempre encontrando uma turma para poder encontrar apoio. Dá para a turma, como dizer, tá vendo aí, ó? Que é a aprovação do grupo, né? A aprovação do grupo, tá vendo aí, ó? Aí eu cheguei em casa e eu disse, olha, eu não vou mais para aquela sala de aula da escola dominical. Eu disse para o meu pai, né? Cheguei em casa e disse, pai, eu não vou mais para aquela sala de aula, não. E meu pai disse, mas por que, meu filho, você não vai? Disse, porque aquele professor não está com nada. Aquele professor não sabe de nada. Olha, eu fiz tal pergunta, ele não soube responder. Eu disse tal coisa, ele não soube responder. Papá. Aí meu pai olhou para mim e disse, pô, meu filho, eu acho que você ainda tem muito o que aprender. Aí eu disse, mas o quê? O que foi? E agora eu já estava armado para debater com o pai, né? Aí ele disse, sim, olha, tem uma lição importantíssima que você não aprendeu. E você vai ter que aprender. Eu disse, pois não, diga aí. Diga aí, fala aí. Ele disse, humildade. Você vai ter que aprender humildade. Aprender a valorizar a outra pessoa. E isso, para mim, foi um tapa na cara, mas valeu. Eu recebi o tapa na cara, absorvi. E tanto que aquilo me tocou, sabe, pastor Cláudio? Aquilo me tocou, porque eu fui na outra aula e eu pedi desculpas ao professor publicamente na sala de aula. Eu disse, olha, eu queria pedir desculpas ao professor, porque eu vejo o esforço dele, a dedicação dele estar aqui compartilhando a palavra de Deus com a gente. E eu, na verdade, escolhi umas cascas de banana
para provocar uma situação aqui em sala de aula, e eu peço perdão porque eu não agi corretamente. E, olha, eu me tornei tão amigo desse professor que a gente ia para a casa dele para estudar a palavra de Deus, e muitas pessoas, ele passou para o Senhor, foi meu padrinho de casamento, para você ter ideia da minha proximidade, e não sei se você chegou a conhecer, vou dizer o nome dele, o pastor Daniel Salles, que dormiu no Senhor recentemente. Isso, é verdade. Ele já dorme no Senhor, mas foi uma pessoa assim, É muito verdade. marcante na minha vida e me ajudou muito nisso. Então, essa questão Que de bom. sala de aula, ter um professor que é questionado, que é confrontado, e que seu emocional não está bem, ele pode responder na medida errada. Mas se o seu emocional Perfeito. estiver equilibrado, ele pode tirar a espinha daquele peixe e dar a diretiva do que mais deve prevalecer na sala de aula, que é o ensinamento, que é o conteúdo. Se é alguém que está querendo medir força com você, normalmente eu trato as pessoas que querem medir força, eu trato no particular. Eu não trato Sim, muito assim na confrontação aberta, por não achar muito producente. Só quando a coisa está é muito verdade. exacerbada, quando está numa situação muito exagerada, então aí eu tenho que ter um posicionamento de autoridade dentro de sala de aula por outro motivo, não é por causa do ensinamento, é por causa do desrespeito, é por causa de alguma palavra agressiva, alguma palavra de cunho ou de alguma coisa que saiu fora muito do eixo. Mas não sendo isso, Perfeito. se dá para engolir um pouco o orgulho, engolir o sapo com a lagoa, mas não é só o sapo, é a lagoa inteira que Isso. tem que engolir, É e a você lagoa conseguir toda. esse, É. esse controle emocional, se você conseguir, bingo, maravilha, coisa boa, que bom. É. Se E você aí, não pastor conseguir, Wendel, aí você vai ter que consertar isso é depois. difícil. O problema é que quando você não consegue, lá na frente você vai ter que consertar isso. Senão vai ficar um negócio meio estranho, né? E a sua comunicação É sempre será verdade. vista de maneira como você printou, se você me entende. A cada momento que você está comunicando, você tem um print, entendeu? Pastor Clauber tem Isso. um print na maneira dele comunicar. Como ele comunica, como ele segue a cadência explicativa. Eu tenho a minha maneira de também me comunicar. Eu vou aqui no 1, 2, 1, 2, aí pulo para 5, aí volto. Ou seja, eu tenho esses saltos, esses pulos na minha comunicação, e cada um tem um rastro dessa comunicação. Perfeito. Se você É verdade. usar uma comunicação autoritária, uma comunicação intransigente, uma comunicação abusiva, então você vai estar criando esse rastro, esse print na sua comunicação, o que vai fechar muitas portas. O aluno já vai chegar em sala de aula, como diz o outro, lá vem ele. É. Não vai estar E aberto para o ensinamento. eu penso, pastor Wendel, o senhor falou uma coisa muito certa aí, que é a questão do respeito, né? Quando eu me comunico bem e trato a pessoa com o cuidado que eu tenho com essa pessoa, é uma forma de respeitar os que estão me ouvindo, e é isso também deve gerar respeito por daqueles que me ouvem em mim como professor, porque a comunicação precisa ter o respeito de ambas as partes, o valor do outro na hora que eu faço a minha comunicação. Amém. É isso mesmo. Eu gostaria de abordar uma outra situação, falando agora a questão do professor como motivador, como aquela pessoa que vai trazer o aspecto do aspecto motivacional da fala, né? Hoje se fala muito no aluno como protagonista, o aluno como alguém que é construtor da sua aprendizagem, e o professor como mediador. Muitas vezes o professor não é mais aquela pessoa que traz o conteúdo somente, porque o aluno tem acesso ao conteúdo de muitas formas. Mas o professor muito mais aquele curador do conteúdo, aquele que vai filtrar e dizer ao aluno o que é que ele precisa ver. Mas às vezes o aluno precisa muito mais de uma palavra de motivação do que uma palavra de conteúdo somente. Então, como é
o professor motivador, o professor que se comunica para transformar o aluno em alguém que interage e que participa da aula. Não sei se chegou aí a comunicação. Parece que, não sei se travou novamente a live. O pastor Wendel conseguiu acompanhar. Acho que travou um pouquinho aí, pastor. Vamos... a gente está com essa dificuldade por conta da... Acho que é o próprio aplicativo que está com dificuldade. Mas vamos lá, vamos continuar, a gente não vai desistir não. Opa, chegou o pastor Wendel. Tá difícil a comunicação hoje, né? É verdade, é verdade. Mas muito bem, a pergunta chegou... Tá truncada hoje, é. É um exemplo prático. É verdade. Estamos vendo na prática a dificuldade da comunicação, né? O emissor e o receptor. É uma questão do sinal. Você vê logo que quando há problema no sinal, a conexão não se mantém e aí acaba não existindo comunicação, né? E aí não tem como comunicação. Olha, o desafio do professor como motivador começa na postura dele. A posição que ele assume. Ele não é o detentor do saber. E isso, para nós, é uma quebra de paradigma. Nós não temos essa tradição. Pelo contrário, a nossa tradição é cartesiana. A nossa formação como professores é detentores do saber. Eu chego na sala de aula de uma escola dominical, eu sou o ensinador. Eu sou a pessoa que sabe. Aí eu estou dizendo a figura do professor, né? A figura do professor. A figura do professor já chega a... Tá, eu sou o detentor do saber. E vocês que estão aí, fiquem quietos, fiquem na sua, entendeu? Porque agora o detentor do saber vai esbanjar o seu conhecimento. É claro que eu estou dando uma esticada na baladeira. Eu estou esticando aqui a situação. Estou exagerando, né, na situação. Mas é isso que acontece. Então, nós temos uma tradição cartesiana e um modelo pedagógico completamente chamado tradicional. Então, não é um processo fácil. É uma quebra de paradigma, tem que mudar a postura do professor. O professor tem que mudar internamente o que está motivando ele a ir lá ensinar. Então, eu vou lá para facilitar as pessoas. De você dizer a palavra certa, você dizer da maneira certa, da forma certa. Senão você pode inibir essa pessoa e aí você pode dizer assim, mas que bobagem, por que a pessoa vai se inibir? Pois é, não é bobagem, não é bobagem, é a verdade. É verdade. A verdade é que a pessoa se inibe, se tranca, se fecha e não se abre para o conhecimento, ou pelo menos não com você, que está nessa postura mais cartesiana. A postura hoje, ela admite uma posição mais construtiva. E nessa construção é exigido de cada um, sim, a motivação ao aluno. Como é que você faz isso? Como é que você reconhece? Como é que você motiva? Como é que você faz isso com o aluno? Como é que você se torna um professor motivador?
Primeiro, dando oportunidade para eles falarem o que eles entenderam. Promovendo esse feedback. Promovendo essa volta. Entendeu? É verdade, pastor Lucas, minha internet está ruim. Pastor Lucas está dizendo, a internet do Wendel está ruim. Tá, verdade. Tá ruim pra caramba aqui, viu? Eu vou tentar resumir. É o sinal. Aqui no país de Mossoró, hoje está tendo congestão de sinal de internet. Mas eu vou enfatizar isso só para você e dizer, você motiva o seu aluno, dando a ele a oportunidade de ele elaborar o pensamento, elaborar suas frases, elaborar suas sentenças, e a partir daquilo que ele está dizendo, você vai conduzindo, você vai reafirmando se ele está indo numa linha de interpretação equilibrada, ou vai gerando questionamentos para ele ser provocado, para pensar, para deduzir, para construir, para daí confrontar com a base do conhecimento que você tem na sua mão, que é a palavra de Deus. Não é que ele vai inventar alguma coisa, uma interpretação nova, uma exegese que nunca existiu, uma hermenêutica particular e individualista. Não é isso. É que ele vai gerando os questionamentos e você, como professor, vai ratificando, confirmando aquilo que é e aquilo que não é. Não, olha, e tanto com perguntas, as perguntas são ótimas para gerar, principalmente as perguntas abertas, para gerar catalisação desse processo de desenvolvimento do seu aluno e dessa maneira você ir crescendo com ele. E aí qual é a conclusão que nós chegamos? O que é que você entendeu disso? Como é que você compreende esse versículo? Isto motiva o aluno. O aluno se motiva em ter que falar. Isso é muito importante para ele. É verdade. E eu penso que há um outro aspecto aí, pastor Wendel. A escola bíblica dominical, ela é uma escola onde não é possível aprofundar-se muitas vezes ou esgotar os temas. Porque uma hora de aula, então não tem como esgotar todos os temas. Mas talvez o professor pudesse motivar o aluno a continuar pesquisando, a continuar buscando esse tema. Então é também dar caminhos, né? Orientar para... Aí o que eu falei da questão de ser um curador de conteúdo, né? Dar ao aluno a condição de você pode continuar caminhando daqui para frente se você já entendeu o caminho. Ótimo, excelente, perfeito. Eu acho que a sua leitura e a sua percepção e colocação está em alto grau. É isso mesmo. Eu concordo com você em gênero, número e grau. É assim que o professor pode auxiliar cada vez mais. E lembrando também que nós temos um diálogo com os nossos alunos conforme as próprias demandas deles. Você vai ter uma classe que vai te demandar muito mais do que outra. Vai ter uma classe que é mais inibida, ela é mais retraída, por diversas razões. Às vezes o histórico, a formação cultural, o volume de leitura, a matriz que foi formada do pensamento dele. O perfil dos professores que passaram por lá. Nela, para que ela fale, para que ela expresse, e aquela que fala demais. Controlar esse excesso, né? Esse excesso. Sim. Gente, só um minutinho aqui, por favor. Francisco, meu filho, querendo me ajudar, colocou o ventilador para cima de mim aqui. Esse meu filho me ama. É uma benção. Você criou um redemoinho, coisa meu boa. filho, aqui nesse lugar. Essa cortina tá viajando aqui. Bom, então, a classe que não fala muito é estimulada a falar. E a classe que fala demais é equilibrada
para que não se perda também, não se torne muito difusa e você não consiga chegar a uma conclusão em nenhum assunto que está sendo explanado. Imagine aquela situação ainda pior do que essa, pastor Wendel. Uma classe calada e que tem um aluno falante que domina o ambiente o tempo todo. Então, aí Eita, é incentivar os outros sabendo controlar o falante, é outro aspecto, né? é verdade, muito bem dito. E o falante, muitas das vezes, ao se posicionar, a gente pode entender que ele está querendo participar, mas nós temos que equilibrar com os outros que também querem participar ou que nem perceberam que Isso. podem participar. Às vezes a própria classe deposita naquele falante a sua autoridade de voz. Você vai ser o Sim, porta-voz. E acaba se sim. inibindo e não desempenhando assim um desenvolvimento melhor dentro da classe. E às vezes é pura imaturidade também do falante, e outras vezes é só querendo participar mesmo. E aí o É, professor também não pode jogar um balde de água fria a ponto que o falante sim. agora se torne um mudo, né? No É processo. verdade. Olha como é desafiador esse negócio, né? O equilíbrio é muito importante, né? É verdade, é verdade. Daí porque uma coisa muito importante que se trabalha na pedagogia é o tamanho da sala, né, o volume de alunos numa sala, conforme o perfil também dessa sala. Porque você dá uma aula para 15 pessoas é uma coisa, e se for a mesma aula para 150 pessoas é outra coisa. Porque se Verdade, 10% dessa classe resolver falar, já são 15 pessoas falando, e aí é uma loucura. verdade. Respondendo aí o Vitor Guerra, a tua pergunta sobre como disseminar essa nova relação professor-aluno em larga escala. Né? Victor, Isso. de certa maneira, isso já vem acontecendo. Isso já vem acontecendo, É já há um verdade. movimento nessa direção. É porque a igreja ela é muito grande. Quando eu digo a igreja, as denominações. E o Sim. ensino, de forma geral, é muito tradicional a nível secular também. Então, à medida que as novas relações vão sendo construídas na própria sociedade, isso também vai chegando também na igreja, principalmente, eu acho que foi Kleber que colocou lá no início, pastor Clauber, ele Isso. colocou sobre a geração X, Y, Z, essas A dificuldade de gerações, relação entre as gerações. pois é, essas gerações, elas vão provocar naturalmente essa mudança, Vitor. Querendo ou não querendo, e esse processo ele vai evoluir, ele vai se desenvolver, ele vai chegar nisso, né? Ele vai chegar lá. É, e ajudando também nessa questão, pastor Wendel, assim, a necessidade do professor estar atualizado, se reciclando, porque essa nossa fala aqui sobre professor mediador, sobre aluno protagonista, isso é coisa que na educação já se vem se discutindo há muitos anos, né? Então, É às vezes é verdade. que o professor está fechado no meio cristão e não se recicla, não aprende, não busca alguma coisa que possa ajudá-lo do ponto de vista técnico, e aí ele está muitas vezes dentro dessa condição muito tradicional, como o senhor falou no início, porque falta essa compreensão de que a sociedade mudou e que a forma de comunicação hoje é diferente do que era há 50 anos atrás. É desse jeito. Lucivânia, verdade, Lucivânia, colocando aí a importância da interação, como é um desafio e que o mestre deve buscar essa interação com ordem. É isso aí, Lucivânia. Deus te abençoe. Muito bem. Isso, muito bem. Pastor, ainda nós temos aí ainda 6 minutos para concluir, mas eu queria que o senhor, nesses minutos que nos faltam, nos dissesse assim, o professor que quer se tornar um bom comunicador, qual o caminho a seguir, o que é que ele precisa fazer, que competências ele tem que trabalhar em si mesmo para que ele consiga ser o melhor comunicador possível na sua sala. A comunicação, ela parte do princípio de uma leitura adequada do ambiente e de uma expressão mais genuína daquilo que você quer dizer. Colocando isso, ambiente e aquilo que você quer dizer. Clareza, assertividade. Quanto mais direto você é na sua comunicação, mais assertivo você é. Não evite ficar mastigando chiclete. Você me entende? Mastigar chiclete? Você fica ali Sim, cozinhando um negócio, cozinhando. Quero vos dizer nesta aula magna, impreterivelmente, a importância
de como é ressaltar o valor do momento que nós estamos. Minha gente, você já perdeu metade da classe quando você estava no Impreterivelmente. Quando você estava naquele Isso. nível do Impreterivelmente, já perdeu. Quando Eu exagera quero me nos tornar... objetivos, já tem problema, né? Já tem problema. Você estica demais o negócio. A comunicação, ela precisa ser diretiva, ela precisa ser focada, ela precisa ser clara dentro daquilo que você quer dizer. O que você quer comunicar? O que você está querendo dizer? Qual é o teu objetivo de aula hoje? Ah, não, meu objetivo de aula é esse aqui. Então, partindo desse princípio, você vai e fala. Você vai e dirige. Você vai e pega o conjunto das suas palavras. Lembrem-se, seus alunos vão guardar 7% das palavras. Então, Sim. você tem que juntar as suas palavras com a sua expressão de voz, a sua entonação. Tem que juntar com a sua expressão corporal. O corpo está falando, suas mãos estão falando, seus olhos estão falando, sua cabeça está falando. Eu me lembro do irmão que falou assim, pastor Cláudio, diz assim, irmão, vamos todos andar todos unidos e reunidos. Irmão, todos unidos você está espalhando, você não está dizendo unido. Não tá não. Não há uma coerência na comunicação. Então, como eu posso me comunicar objetivamente, usando as palavras de maneira clara, assertiva, utilizando os recursos da comunicação não verbal, usando minha mão, a minha entonação de voz, a minha expressão, tudo isso, são ratificadores do que você está querendo dizer. E aí as palavras que você está dizendo, porque a palavra é semente, a palavra tem poder. Esses 7% que ficam, escute isso aqui, que isso aqui vai valer a live todinha, viu, pastor Cláudio? Muito bem, que bom. Isso aqui vai valer a live todinha. Aqueles 7%, lembra daqueles 7%? Que é o que ficou? Ele tem um poder de reverberação incrível. Ele fica 7%, mas ele reverbera, ecoa 7% nos dias posteriores. Então, o que impactou foi 55% da comunicação não verbal, 35% do tom de voz, show de bola, maravilha, glória a Deus e aleluia. É isso aí, que bom, que maravilha. Os 7% do teu conteúdo, você pode dizer assim, mas rapaz, então para quê? Eu não tenho nem por que me esforçar muito pelo conteúdo. Eu olho para a biblioteca do pastor Cláudio aí atrás, eu não preciso de uma biblioteca desse tamanho, desse jeito. Se só 7% é o que vai ficar, meu Deus do céu. Né? É verdade. Aí a pessoa diz assim, não, mas calma lá, calma lá. Esses 7%, eles vão ecoar, reverberar, germinar, eles vão produzir nos dias posteriores, nos momentos posteriores, ok? Então, você deve usar toda a sua comunicação não verbal para ratificar aquilo que está sendo dito a nível verbal, racional, aquilo que está exposto no conteúdo, aquilo que vem dentro da mensagem, lembrando-se, acima de tudo, o que é que você quer transmitir. Eu percebo claramente falha na comunicação quando eu não tenho clareza do que é que eu estou querendo comunicar. Se eu, como professor, não parar para pensar no que é que eu quero... Né? Eu não sei o que é que eu quero. Eu quero o quê, no final das contas? O que é que eu quero transmitir na minha aula? O que é que eu quero transmitir desse conteúdo? Qual é o meu objetivo? Se isso estiver claro para você, isso vai te ajudar para que você tenha uma boa comunicação. É verdade. Pastor Wendel, nós estamos chegando no minuto final da nossa live. Eu quero agradecer a maneira gentil como o senhor aceitou o nosso convite. Foi muito bom a sua participação, as suas palavras e a sua experiência, né, com comunicação de muitos anos. E rogo a Deus que continue abençoando o seu ministério. Amém. E contribuindo para que outros possam também seguir esse caminho de um bom comunicador, conseguindo Amém. Dizer aquilo que está dizendo para ser entendido pelos outros. Amém. Deus te abençoe, obrigado pelo privilégio. Você é meu amigo, você é meu irmão. Eu tenho uma grande alegria de desfrutar de sua amizade, assim como de Kleber. Vocês são pessoas muito especiais em meu coração. Me sinto muito feliz, me sinto muito bem toda vez que estou com vocês, seja em qualquer situação. Seja tomando um café ou seja aqui no live. Isso, muito bem. Muito obrigado. E aos queridos irmãos que participaram da nossa live, obrigado também. Muitos que deixaram seus comentários.
Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós temos mais